Falei, 1 minuto serve. Não, fica à vontade, então até 10h30. Paz, tudo bem com vocês? Eu vou compartilhar só um dos testemunhos mais interessantes que eu assisti ano passado. Ano passado eu tive o privilégio de ir numa conferência evangelística na aldeia indígena, fica a quase 500 quilômetros daqui. E esse foi um dos testemunhos mais interessantes. Tem um cacique de uma das aldeias que ele falou assim, olha, o que o evangelho fez por mim? Ah, Jesus mudou minha vida. Coração de Américo era ruim, agora coração de Américo bonzinho. Quando o grileiro, garimpeiro entrava na terra de Américo matava tudo. Agora, Jesus no coração de Américo, bonzinho, coração bom, coração de Américo. Quando o garimpeiro entra, grileiro entra, Américo manda amarrar, bater bastante, depois solta. Eu voltei assim, eu falei, realmente mudou, né? Ele só amarra, bate bastante, depois manda soltar, mas não mata mais, né? Porque o coração tá bom. Eu vim aqui convidar vocês para a nossa conferência, que o seminário participa todos os anos, quer dizer, essa é a 3ª vez, ali na aldeia indígena dos Índios Parecis. Essa é uma aldeia alcançada pelo Evangelho e eles decidiram organizar uma conferência para alcançar outros indígenas. Então, nós sabemos que nem brasileiro, nem estrangeiro, nós não temos acesso à reserva indígena. Muito menos se você quiser ir lá para falar do Evangelho. Porém, essa aldeia tem muitos índios estudados, que fizeram, são enfermeiros formados, e eles sabem da lei, e eles sabem que se eles quiserem convidar, eles convidam, são convidados deles. Então, como que nós vamos ali? Nós vamos ali para ajudá-los a desenvolver o sonho que Deus colocou no coração dele. Então, as últimas vezes nós temos ajudado na cozinha, com crianças e no louvor. Mas, se já tiver gente para fazer isso, precisar carregar água no balde para as cozinheiras fazer comida, a gente faz. Se precisar lavar um banheiro, a gente faz. Qual que foi a galerinha, os adolescentes que foram aqui ano passado? Gente, orgulho, viu? Eu queria que todos fossem meus filhos, viu? E eu levo de novo. Gente, trabalharam igual gente grande. Era até, não sei, 11 horas, estava trabalhando. E aí, missionária, tem mais alguma coisa para fazer? E corria para lá, corria para cá. Olha, e as outras pessoas também que foram, eu acho que fizeram um bom trabalho. Nós fomos abençoados e nós fomos bênção ali. Eu gostaria de só lembrar para vocês que essa oportunidade, temos algumas vagas ali. Se você quiser, fala comigo, tá? Porque nós não sabemos se ano que vem você vai ter essa oportunidade de estar indo ali ajudá-los a fazer essa conferência evangelística. E os obreiros do seminário, que tem alguns aqui, que fazem parte da igreja aqui, eu gostaria que vocês conversassem ali comigo, que eu preciso da ajuda de vocês. Então, vai sair um micro daqui e eu estou convocando os obreiros do seminário e vocês que são membros aqui da igreja, que quiserem ir, venham falar comigo. Se você quiser tiver uma criança e quiser levar, converse comigo. Eu já levei meus filhos até quando o menor tinha 2 anos, foi a primeira vez que eu levei ele lá. Não tem problema, a gente só te dá a orientação, o que você faz, como faz. E aproveite a sua chance. Eu não sei se ano que vem eu estarei aqui para te convidar, então talvez não mais. Mas hoje eu estou te convidando, vai ser 13, 14 e 15 de novembro. A gente sai uma sexta-noite e volta num domingo à noite. Então, para segunda-feira, você já está aqui para trabalhar. Amém? Obrigada. Amém. Não, tranquilo. Preocupada ela, né? O pregador ali, está tranquilo. Ele tem 1 hora de palavra para falar, né? Vamos dizimar o Senhor, vamos ofertar com coração alegre, né? Um diácono, por favor, poderia trazer os gasofiláceos para que o povo possa ofertar, para que o povo possa dizimar, para que o povo possa ser abençoado pelo Senhor com as suas ofertas. Não importa o tamanho da sua oferta, do que você tem, mas faça-o com coração, e eu creio que no céu o Senhor vai dar o devido valor, amém? Ele não esquece
uma folha que cai, não esquece os passarinhos, né? Vai esquecer de você que é filho dele? De maneira nenhuma. Ele vai estar suprindo. Amém? Vamos louvar a Deus e vamos ofertar com o coração cheio de alegria. Verdadeira paz que eu tenho já conhece a Jesus. Um sentimento mais profundo, mesmo lembro de dor, o amor que só vem da minha alegria está no coração, eu já conheço a Jesus. Verdadeira paz que eu tenho já conhece a Jesus. Um sentimento mais profundo, vem do nosso Senhor, o amor que só vem da minha Jesus. Aleluia, amém. Nós cantamos aleluia, aleluia, aleluia. Nós cantamos vários diários, aleluia, aleluia. Isso é a rocha da minha salvação. Ele não há aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor, é o amor que só vem da conhece Jesus. Aleluia, Amém, aleluia. Queria convidar o pastor José para orar pelos dizimistas e ofertantes. Amém? E logo depois o presbítero Evaldo estará ministrando a palavra. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te adoramos, ó Deus, por este momento. Senhor, por esta oportunidade que nós temos, Pai. O Deus de devolver aqui, o Senhor, o Deus que é parte do Senhor, a 10ª parte. Pai, obrigado, porque nós temos, Senhor, o Deus, a alegria no coração, Pai, de poder, o Deus, dizimar e ofertar a tua casa, Deus. Aquele Senhor que hoje não pôde, Pai, que o Senhor possa abençoar, o Deus, de tocar também no coração dessas vidas, Senhor, o Deus, que eles possam, Senhor, o Deus, na próxima oportunidade, está fazendo, Senhor, ó Deus, com alegria, com amor, este ato, Senhor, de ofertar, ó Deus, de dizimar. Pai, abençoa, Senhor, cada oferta. Abençoa, Senhor, ó Deus, os dízimos. Ó Deus, que essas vidas, ó Deus, que esteve aqui, ó Deus, e ofertou e dizimou, que o Senhor possa multiplicar, ó Deus, e fazer com que, Senhor, toda sorte de bênção venha sobre a vida deles e sobre os lares. E sobre aquele, Senhor, que não pôde esta noite, que o Senhor esteja, Senhor, ricamente abençoando também, que eles possam, Senhor, com alegria, fazer da mesma forma, Senhor, ó Deus, trazendo também alegria ao teu coração, Pai, te ver, ó Deus, cada filho fazendo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem ordenado. Abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Então, o presbítero Evaldo. A paz do Senhor, igreja, amém? Você já pode abrir a sua Bíblia lá no Evangelho, segundo escreveu Marcos. Marcos, capítulo 5.
Marcos capítulo 5, versículo 21 a seguir. Todos encontraram? Amém? Por que será que quando o clima está um pouquinho friozinho fica um silêncio, né? Está todo mundo meditando, né? Olhe para o seu irmão e diga: que bom que você está aqui nessa noite. Diga para ele: abre o seu coração, Deus quer falar com você. Fique atento. Amém? Diz assim a palavra: tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e imponhas as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Continuando a leitura, diz assim: certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia, e que havia padecido muito à mão de vários médicos, e tendo despendido tudo quanto tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, ainda pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Dizia ela: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei ou ficarei curada. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Jesus, conhecendo que de si saíra poder, voltou para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Respondeu ele, porém ele olhava em redor para ver a que fizera isso. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, quem disseram: a tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Porém Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Ao entrar, lhes disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Mas riam-se dele. Tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou e começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto. Mas Jesus mandou que ninguém o soubesse e ordenou que dessem de comer a menina. Pode sentar. Um pouco longa a leitura, um pouco extensa, mas é paralela as duas histórias, os dois episódios. E eu quero, junto com você, viajar um pouquinho na história. Essa história que é muito conhecida, né? Já vi vários pregadores falando sobre essa mensagem, ou alguns falam somente sobre a mulher do fluxo de sangue, outros falam somente da filha de Jairo, que Jesus a ressuscita. Mas as duas histórias estão interligadas.
E antes de eu continuar essa pequena mensagem, eu gostaria que você fechasse seus olhos e falasse com Deus nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra aqui agora. Quero pedir que o Senhor ministre os corações, que o Senhor fale a cada vida aqui nessa noite. E que cada um possa sair daqui, ó Deus, com algo no coração. Algo vindo do Senhor. Não do homem, mas do Senhor, da Tua palavra, do Teu Santo Espírito. Nos ajude. Nós precisamos e dependemos totalmente do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Essa mensagem, lendo-a, de ontem para hoje, eu estava meditando nesse texto, ó Deus, me dá uma palavra, o que falar para a igreja, né? O que eu devo passar. E Deus me deu esse texto, sobre a ressurreição da filha de Jairo e também sobre a mulher do fluxo de sangue. E um tema bem simples, mas eu acredito que tem algo a ver, de repente, com o que você tem passado, ou que tem a ver com a situação de alguém, que alguém está passando próximo de você. E eu gostaria que você repetisse comigo. Diga comigo assim: quando a situação foge ao nosso controle. Alguém já passou por isso? Alguém aqui já passou por essa situação em que você não tinha mais o domínio de nada? Porque é tão bom quando você tem o domínio das coisas, é tão bom quando você pode fazer tudo através de regras. Você acordou de manhã, existem muitas pessoas que são bem metódicas, bem certinha com horários e tem até uma agenda, tal hora eu vou fazer isso, tal hora eu vou fazer aquilo. É bom, mas e quando isso foge ao seu controle e você fica sem saber o que fazer? Eis a questão. Jairo era um homem conhecido, era o chefe da sinagoga. Sinagoga, talvez para alguns que estão começando agora na caminhada cristã, sinagoga era escola para a nossa linguagem, onde as pessoas estudavam, ouviam acerca da palavra, estudavam acerca da lei. E esse Jairo, ele era responsável pela manutenção e pelo sistema pela organização do local. Ele tinha pessoas a seu serviço. E ele comandava um grupo de pessoas. Jairo, como todo trabalhador, como todo sacerdote do lar, pai de família, saía para os seus deveres. Mas em um determinado momento, Jairo chega em casa e encontra a filha. A Bíblia não diz que ele tinha outros filhos, subentende-se que ele tinha somente essa menina. Por isso a Bíblia não afirma de outros, não fala de outros filhos, só fala da menina. Ele chega em casa e encontra a filha doente. A Bíblia não relata se Jairo procurou médicos, mas com certeza ele procurou. A Bíblia vai dar ênfase na mulher do fluxo de sangue, que ela tendo despendido tudo quanto possuía, ela procurava os médicos. Jairo com certeza procurou outras maneiras, outros meios para curar sua filha, mas ele não encontra. Jairo agora sai daquela rotina de todos os dias, ir para o trabalho, ir para fazer cumprir com os seus deveres. Agora ele fica sem saber o que fazer, porque ele percebe que a doença da filha é uma doença que vai levá-la à morte, se ele não fizer alguma coisa. E quando nós passamos por situações como a de Jairo, ou semelhantes, ou seja qual área for da sua vida, nós perdemos o chão, porque Jairo não tinha mais o que fazer. E agora? Eu já fiz tudo o que eu podia fazer, assim como a mulher do fluxo de sangue. O que eu tinha, eu paguei, eu fui atrás, eu busquei, mas eu não consegui. Fugiu ao meu controle, eu não posso fazer nada.
Mas Jairo, ele já tinha ouvido falar de um certo nazareno chamado Jesus de Nazaré. Jesus, conhecido como Cristo, o enviado de Deus. Jairo, ele ouve falar de Jesus, ele sabe que Jesus já tinha feito várias curas, já tinha feito vários prodígios, várias coisas aconteceram às mãos do Mestre, e ele vai à procura desse Jesus. E quando ele chega, ele vai à procura de Jesus, só que nisso Jesus não está no lugar ainda onde Jairo estava. Jesus, ele tinha ido para um... Se você ler o contexto, Jesus estava em Gadar, cidade dos Gadarenos. Jesus, anteriormente a esse contexto, ele diz para os discípulos, passemos para outra margem do lago. Ele vai porque ele tem uma missão, ele vai salvar um certo gadareno, um homem que andava pelos sepulcros e se cortava com cacos e telhas e vivia o tempo todo atormentado. Jesus vai com uma missão, e ele chega até aquele lugar, ele salva aquele homem volta ao seu perfeito juízo, e Jesus retorna para o outro lugar. Mas ele tem aquela questão de que uma multidão, se você for olhar lá em Lucas, o mesmo texto em Lucas capítulo 8, vai falar que uma multidão esperava Jesus. Depois você procura lá em Lucas, é o mesmo texto, são narradores, são Marcos, Lucas, João, eles narram às vezes a mesma história, às vezes de um ângulo diferente, mas eles narram a mesma história. E aquela multidão estava esperando Jesus, porque eles sabiam, eles viram Jesus indo no barco, e alguns outros barquinhos querendo acompanhar, eles viram, não, ele vai ter que voltar aqui. E quem que vem chegando depois junto à multidão? Jairo. Quando ele olha e vê aquela multidão, e detalhe, multidão, eu já falei isso aqui, multidão não era 50 pessoas, 100 pessoas, não. Era em média, a Bíblia fala de 5.000 homens, sempre era essa quantidade que acompanhava Jesus, fora mulheres e crianças, era mais ou menos, mais de 10.000 no mínimo. Quase 15.000 pessoas ali, aguardando Jesus, que viria do outro lado, ele tinha ido cumprir uma missão, ele está voltando. Jairo, em sua ânsia de querer curar a filha, de procurar a solução para o seu problema, porque ele já não tinha mais o controle, ele chega naquele lugar e olha aquela multidão. Imagina ele perguntando para alguém, você viu Jesus? É um rabino chamado Jesus? Eu tenho ouvido falar que ele cura, que ele faz milagres. Vocês viram ele por aqui? E a multidão dizendo, todos nós estamos esperando ele. Ele foi para lá. Nós estamos aguardando ele aqui. E ele pergunta para outro, e uma multidão, porque todos queriam ficar próximo ao mar, todos queriam estar mais próximos quando Jesus se aproximasse com o barquinho. E todos eles ali. De repente você ouve alguém da multidão dizendo, ele está vindo, o barco está se aproximando, eles conheciam. É ele que está chegando, e a multidão toda feita, aguardando Jesus, porque o mestre, aquele que faz milagres, aquele que para ele nada é impossível, estava chegando. Olhe para o seu irmão que está do seu lado, diga para o seu irmão, Jesus está chegando para mudar a sua história. Eu não sei se você se encontra como esse homem chamado Jairo. As coisas estavam além das suas condições, além das suas forças. E agora ele estava aguardando, quando ele vê Jesus se aproximando. Você acha que a multidão deixou ele passar livremente? Com licença, com licença, com licença. Oh, desculpa, pisei no seu pé, com licença. Não! Ele tinha que se esforçar e muito para chegar até Jesus. Jesus está vindo. Aquele é o barco dele, eu vou aguardar aqui porque ele vai chegar aqui, ele tem que passar por aqui. Lembram de Zaqueu? Até a música, né? Como Zaqueu.
Zaqueu, quando ele percebe que é Jesus que está vindo, o que Zaqueu faz? Ele enfrenta uma multidão, como ele é de pequena estatura, ele sobe em uma árvore para ver Jesus. É a maneira que ele tinha de subir numa árvore para ver Jesus. A maneira que Jairo tinha era enfrentar aquela multidão e procurar chegar próximo do mestre. Porque ele viu que o mestre já tinha chegado, o mestre estava ali, estava ensinando o povo, estava ali e ele se aproxima. A Bíblia diz que quando ele se aproxima de Jesus, ele diz, a primeira coisa que ele faz, ele se prostra diante de Jesus, reconhecendo a sua insuficiência, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a sua dependência de Deus. Quando as coisas fogem ao nosso controle, nós precisamos nos achegar mais a Deus. Diga para o seu irmão, quando as coisas fugirem ao seu controle, se aproxime mais de Deus. Aliás, nós temos que estar sempre perto de Deus, buscando a Deus. Mas infelizmente o ser humano tem esse detalhe, às vezes tem que precisar alguma coisa acontecer para você se aproximar mais. E não tem necessidade disso acontecer, você tem que se aproximar de Deus em todo o tempo. Ele se aproxima de Jesus. Ele reconhece a soberania de Deus. Sabe que muitas vezes a gente passa por algumas situações, alguns problemas, alguns intempéries da vida, e muita gente desanima, muita gente para de vir à igreja, para de congregar, já não busca mais como buscava antes. Existem dois extremos, pessoas que quando estão bem na igreja também, e pessoas que só buscam a Deus quando estão bem, e pessoas que só buscam a Deus quando estão mal. É os dois extremos. Quero convidar você nessa noite, independente das circunstâncias atuais da sua vida, quero convidar você a adorar a Deus. Quero convidar você a ir de encontro ao mar da palavra, ao mar da oração, ao mar da comunhão com Deus. Lembra da visão de Ezequiel, lá Ezequiel 47, que fala sobre as águas purificadoras? Que Ezequiel, ele tem a visão, ele vai e mergulha, vai mergulhando, as águas estão até nos artelhos, nos joelhos, de repente as águas já estão nos lombos. Ele estava mergulhado naquela situação, e quando ele olha, ele vê tudo verde, porque o rio de Deus tinha inundado todo aquele lugar. Quero convidar você, independente das circunstâncias atuais da sua vida, mergulhe no mar da palavra de Deus, mergulhe no mar da presença de Deus. Há esperança para você e para mim. Amém? Diga para o seu irmão, há esperança para você. Aleluia. Uma vez, contar uma... Quem comentou isso comigo? Deixa eu ver aqui, cadê o Jaziel? É a mãe do Jaziel, a irmã Joana. Uma vez, muito tempo atrás, eu visitei ela, foi eu e o Fernando. Fernando, primo do Gideão, primo da Aninha, acho que muitos aqui não conhecem ele. A gente foi visitar a irmã Joana e ela começou a contar alguns testemunhos do passado, né? E ela disse assim, irmão, teve uma vez, e ela se referindo ao pastor Schubert, ela disse assim, tive uma vez que nós estávamos lá em casa, e eles faziam culto, desde aquela época, culto nos lares. Ele visitava de casa em casa e levava o evangelho. E ela disse assim, teve uma vez que nós estávamos lá em casa, reunidos, e pensamos que o irmão não ia mais, que eu chamava ele de irmão João, né? O irmão João não ia mais, porque começou um temporal de vento, de chuva, as circunstâncias eram todas contrárias. Eu falei, não, o irmão João não vem não. De repente ela ouve alguém batendo na porta. Era ele, de bicicleta, todo molhado, com a Bíblia na sacola para fazer o culto. E muitas vezes a gente tem uma dorzinha de cabeça, a gente não quer vir congregar.
Muitas vezes a gente passa, está chovendo hoje, não vou. Está quente demais, não vou. Temos que rever o nosso conceito de cristianismo. As circunstâncias adversas não podem impedir você de caminhar. Você tem que ir de encontro a Jesus, porque Ele está vindo de encontro a você. Amém? O interessante é que quando Jairo ele chega diante de Jesus, ele se prostra, a Bíblia diz que ele suplica: Senhor, vem, impõe as mãos sobre minha filha, e ela vai viver, ela vai sarar, ela não vai morrer. E quando ele se levanta, Jesus diz para ele assim: não, eu vou com você. Quando eles estão caminhando, aí vem a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela consegue parar aquela multidão. Aquela mulher, ela consegue tocar na ponta das vestes de Jesus. E a Bíblia diz que naquele momento, aquela hemorragia que ela tinha estancou. Cessou aquela hemorragia que ela tinha há 12 anos. Quando a filha de Jairo nasceu, aquela mulher, nela havia nascido um problema de saúde. E ela não parava com essa hemorragia, não terminava. Interessante que ela era considerada imunda para os costumes e para a lei da época. Ela teve que romper barreiras, ela teve que romper preconceitos, ela teve que... Só o fato dela tocar em alguém que a tocasse, que ela tocasse, se tornava imundo também. Ela tocou em quem? Jesus. Jesus mais do que depressa para tudo aquilo ali, para toda a caminhada. Imagina Jairo olhando: o que foi, mestre? Você pode me acompanhar? Não. Quem me tocou? A mulher temendo e tremendo, porque ela sabia que era com ela aquilo. Ela vai e se revela tudo aquilo que aconteceu, vai e revela tudo o que acontecera com ela. O detalhe, quando Jesus diz assim: quem me tocou? Jesus já sabia quem era. Quem, lá no grego, está no feminino. Ele sabia que era uma mulher, ele sabia que era ela. Mas ele queria mostrar para aquela multidão, ele queria mostrar para eles que ele podia fazer um grande milagre. Ele queria trabalhar na fé de Jairo também. Olha só o Jairo. O Jairo, ele está caminhando, ele vê uma situação acontecendo, um milagre, ele presenciou um milagre na frente dele. Isso nos leva a entender algumas coisas, quando as coisas fogem ao nosso controle. Diga para o seu irmão: quando as coisas fugirem ao seu controle, se aproxime mais de Deus. Amém? Hebreus diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que ele creia que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Você tem que acreditar que Deus está vindo ao seu encontro. Você tem que acreditar que o barco de Jesus está aproximando na sua direção. Você tem que acreditar que Ele está te ouvindo quando você ora, quando você clama, quando você chora diante dEle. É preciso crer, é por isso que a Bíblia mesmo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Jeremias já diz: clama a mim e responder-te-ei. Anunciarei a você coisas grandes que você ainda não sabe. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não está alheio à nossa situação, Deus não está alheio à sua vida, ao que você tem passado, não. Seja momento bom ou seja momento ruim, Deus não está alheio a você. Deus conhece você mais do que você pensa. Olhe para o seu irmão e diga: Deus conhece você mais do que você imagina. Ele sabe quantos fios de cabelo estão na sua cabeça. A Bíblia diz que... Aí não vai. O Jacob estava olhando na cabeça dele. Não é permissão de Deus. Caiu o cabelo. Nada acontece sem a vontade de Deus.
o cair de uma folha de uma árvore, Deus o sabe. Eu sempre gosto de citar, tem uma canção acho que do Voz da Verdade, uma canção bem antiga que diz assim: o sol com o seu brilho pode te chamar a atenção, mas os pássaros do céu comem as migalhas que caem no chão. Ou seja, o esplendor do sol te chama a atenção. A gente olha às vezes e fala: que nascer do sol bonito, né? Que pôr do sol lindo. Mas ao mesmo tempo você e eu não reparamos num passarinho que desce para comer as migalhas que estão no chão. É Deus cuidando de tudo. Se Deus lembra dos passarinhos, né? Ele não vai se lembrar de você e de mim? Claro que Ele vai lembrar. Claro que Ele lembra. Ele é Deus. Ele é o Criador. Ele criou você e eu, a sua imagem e semelhança. Temos que nos aproximar mais de Deus. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: quando a situação fugir ao seu controle, observe o que Deus está fazendo ao redor. Diga mais uma vez: observe o que Deus está fazendo ao seu redor. Jairo viu a mulher do fluxo de sangue sendo curada. Temos que observar o que Deus está fazendo. Porque nós temos a tendência de, quando as coisas fogem ao nosso controle, nós temos a tendência, às vezes, de deixar o desespero tomar conta. E você não pode deixar isso acontecer. Não perca sua confiança em Deus. Confia no Senhor. Salmo 125 já diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Não deixe nada abalar a sua confiança em Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Eu não sei se foi o pastor Wellington que postou uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes. Quantos já ouviram falar dele? Ele é presbiteriano, né? Presbiteriano. Tem uma profundidade nas escrituras que ele é bem admirável. Ele diz assim: quando tudo sair do seu controle, nunca se esqueça, mais ou menos isso: nada foge ao controle de Deus. Amém? Nada sai fora do controle de Deus. Deus está no comando. Você acredita que Deus está no comando de tudo? Temos que crer nisso. Ou será que Deus entregou tudo e está tudo abandonado? Não. Deus está no trono. Deus comanda tudo. Deus é Deus. É soberano. É fiel para cumprir tudo aquilo que Ele me prometeu e te prometeu. O tempo pode passar, mas tem que acontecer. Vai acontecer. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Está lá em Números 23:19. Havendo Ele prometido, por acaso não vai cumprir a promessa dele? Eu tenho que me apegar a essas verdades da palavra. Eu tenho que me agarrar a isso. Eu tenho que entender que Ele está no controle de todas as coisas. O Gide chamou o pessoal do louvor aqui, todos que fizeram parte, passado, presente, passado e presente. Na oração do pastor Barbosa, ele usou o texto lá de João 4. Vem a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando você adora a Deus em espírito e em verdade, não depende de momentos em que você esteja passando. Não depende nada disso. O pregador, a gente chama ele no campo teológico de o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, do século XIX. Ele, muito considerado. Em uma coisa que foi escrita, ele escreveu em seu diário sobre, ele ouviu falar daquele passarinho, eu nunca ouvi cantar, até quero pesquisar depois, Rouxinol. Não tem aqui, eu acho que é só fora, né? Tem? Nordeste tem? Ele falou sobre esse pássaro, e ele cita isso no diário dele.
E ele tinha ouvido falar. E o rouxinol tem um canto muito bonito, para quem já ouviu. Diz que ele canta muito lindamente, é contagiante o canto do rouxinol. E ele viaja, ele vai para a Inglaterra em determinado lugar, ele fica em uma pousada, porque ele queria ter essa experiência de ouvir o rouxinol. Ele perguntou para a recepcionista, disse assim, olha, realmente é muito lindo o canto do rouxinol. Quando estiver escurecendo, o senhor pode olhar pela janela, naquele espinheiro que tem bem em frente do hotel, da pousada. O rouxinol vai estar lá, ele vai estar cantando. E ele foi, entrou para o quarto, começou a observar, ele olhou, de repente estava frio, começou uma tempestade, trovões, começou a chover. Ele olhou assim e falou, não, rouxinol, não vou me cantar isso aí não. Ele estava se preparando para dormir. Quando ele deitou, ele começou a escutar o rouxinol cantando. Estava de noite, estava frio, trovões, uma tempestade. E ele ouviu o canto do rouxinol e saiu na janela para olhar. E ele escreveu em seu diário, ele escrevendo, ele diz assim, eu nunca vi algo tão lindo. Imagino que eu só vou ver algo tão lindo quando eu ver os anjos cantando no céu. Isso é palavra do Spurgeon. E ele fez uma comparação conosco. Eu não sei como você está nessa noite. A comparação que ele fez foi a seguinte. Eu não sei o momento que você está, não sei se é momento de frio, momento de tempestade, momento de lutas, momento de aflições, mas Deus pode colocar em seus lábios uma canção tão bela para adorá-lo. Ele disse o seguinte, o Deus do rouxinol é o Deus que eu sirvo. Deus pode colocar nos seus lábios, nos meus lábios, independente de situações, uma canção tão linda, que chegue ao trono de Deus. Olhe para o seu irmão e diga, adore a Deus. Independente de situações, cante uma nova canção para o Senhor. Amém? Jairo vai acompanhando Jesus. Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. Jesus agora chega no lugar, próximo ao lugar da casa de Jairo. E alguém sai, Jairo já tinha presenciado o milagre, alguém sai e diz para Jairo assim, por que você está incomodando o mestre? A tua filha já morreu. Isso mexe com Jairo. Jesus, não acudindo a tais palavras, está escrito assim, disse para Jairo, não temas, crê somente. Diga para o seu irmão, não tenha medo. Acredite. Jesus está indo na sua casa. Amém? Ele está indo com você. Aleluia. Palavras negativas. Palavras que corrompem o nosso espírito e nos fazem perder a fé. Não tem jeito para você. Mas a palavra de Deus é diferente. Ainda que esteja morto, viverá. Jesus, ele não acudiu a tais palavras. Ele olha para Jairo e diz assim, não tenha medo, Jairo, eu estou indo lá. Eu vou lá. Eu não estou mandando nenhum discípulo, eu pessoalmente estou indo. Percebe no começo? Jesus está vindo na direção de Jairo no barco. Jesus se encontra com Jairo. E agora Jesus vai com Jairo até a situação que tirou ele, que tirou Jairo da sua maneira
vamos dizer assim, da sua maneira metódica de viver. Ele tinha tudo no controle, ele tinha tudo no seu controle. Aquilo que tirou Jairo do normal, vamos dizer assim, Jesus vem para resolver e fazer voltar tudo no eixo de novo. Jesus acompanha Jairo. Ele olha aquela situação, as pessoas chorando, as pessoas buscando, chorando pela morte daquela menina. E quando ele entra, ele diz: por que vocês estão chorando? Ela não está morta, mas ela dorme. Jesus entra, permite que somente 3 dos discípulos entrem com ele, Pedro, Tiago e João, e os pais da menina. E olha para a menina e diz: Talita cumi, levanta-te. No aramaico, tem uma expressão, a língua no Novo Testamento ela é escrita em grego e em aramaico, que era a língua que Jesus falava, Jesus e os discípulos. Talita cumi é uma expressão no aramaico que quer dizer cordeirinha, uma maneira carinhosa. Cordeirinha, levanta. Que legal, né? Lindo isso. Jesus, ele tem uma maneira tão carinhosa de lidar com a gente, tão... Olhe para o seu irmão e diga para ele, ó, se aproxime mais de Deus. Fique atento ao que está acontecendo ao seu redor. Diga para ele, ó, fique atento ao que Deus está fazendo ao seu redor. Diga para ele, você não percebeu que Deus está operando ao seu redor? Diga para ele assim também, não tenha medo. Ele está com você. Ele está indo na sua casa. Ele vai colocar em ordem. Diga para ele vai colocar em ordem tudo aquilo que está em desordem e tem te incomodado. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Não sei como você chegou aqui nessa noite, mas Deus quer que você seja como Rochinol. Adore ao Senhor, cante a Ele, entoie uma nova canção, um novo cântico. Não importa como você chegou aqui nessa noite. Jairo, ele se aproximou de Jesus. Jesus veio ao encontro dele. Jairo presenciou milagres no seu caminho. Jairo presenciou milagres na própria vida dele. Olhe para o seu irmão e diga para ele assim: existem milagres que dependem do seu milagre. Diga para o seu irmão: Deus vai operar um milagre na sua vida. E outros milagres vão depender do que Deus fez na sua vida. Aquela mulher conseguiu se aproximar de Jesus porque Jairo tirou Jesus do meio da multidão. Aquela multidão que estava toda aglomerada em volta de Jesus teve que se espalhar um pouquinho, porque Jairo vai e agora aquela mulher que também estava ali no meio, ela tem a oportunidade de chegar. Porque naquilo que ela estava bem por detrás, Jairo vai até Jesus. Jesus levanta e acompanha, e quando levanta, todos vêm atrás. E nisso deles levantarem e ir atrás de Jesus, a mulher do fluxo de sangue aproveitou: eu estou aqui, eu vou ficar mais próximo um pouquinho, vai ser menos difícil para mim. Existem milagres que Deus faz na nossa vida, é que outras pessoas vai depender desse milagre para que aconteça dela também. Amém? Feche seus olhos. O Senhor conhece o coração de cada um aqui, Pai. O Senhor conhece o meu coração, conhece o coração da tua igreja. Eu não sei se alguma coisa fugiu ao controle dos teus filhos, mas eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei
sei que o Senhor é poderoso para entrar com providência. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer um milagre, para curar, para libertar, para salvar, completar a obra de salvação na família. Eu sei que o Senhor pode mudar toda uma situação. Não porque mereçamos, não é isso, mas é porque a Tua misericórdia, a Tua graça é grande sobre nós, porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor está interessado, eu creio que o Senhor está muito interessado em mudar a nossa história. Toca nos corações aqui nessa noite. Muda a história de cada um aqui nessa noite, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amar o nome dele através dessa canção. Você está procurando ele. Ele está aqui nessa noite. Você está encontrando. Levante uma de suas mãos ao céu para agradecer a Deus por este momento. Obrigado, Jesus. Abençoe cada vida que pode estar aqui nesta noite. Ó Deus, cada pessoa que adentrou este lugar, que a Tua bênção repouse sobre cada um. Em nome do Senhor Jesus. Concede-nos uma semana de vitória, uma semana na Tua presença, uma semana abençoada, uma semana cheia do Teu Espírito, da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Guarda cada um aqui de volta aos seus lares. Cubra-nos com o sangue do Cordeiro. E governa naquilo que temos e somos. Governa nas nossas vidas para o louvor da Tua glória. Senhor, que a Tua graça, Senhor, os frutos e a consolação do Teu Espírito repouse sobre a Tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. A paz do Senhor. Deus abençoe a igreja. Amém.